Olá, eu sou o Matheus Alves, eu estou aqui com o Vitor Cruz e a gente vai apresentar o trabalho final da disciplina de Princípio de Comunicação com a Engenharia, um tema comparativo entre comunicação por radiofrequência e ultrassom em dispositivos médicos. Introdução. A medicina moderna tem se transformada pela convergência de tecnologias digitais, miniaturização eletrônica e avanço da ciência de materiais. Então, está sempre sendo necessário a conexão de novos dispositivos médicos, principalmente aqueles que vão fazer a conexão é, sem fio atravessando o corpo. Isso vai gerar certos parâmetros que para a engenharia é necessário contornar. Então, a forma de fazer essa comunicação é através de ultrassom de radiofrequência. Então, é necessário que tenha sempre sensores implantáveis para fazer a coleta de dados fisiológicos e alguns desses sistemas são chamados de sistemas vestíveis. Tem sistemas vestíveis, em geral, eles são só os sistemas que o próprio usuário pode retirar, mas tem alguns sistemas que são chamados assim também, que são sistemas implantados via cirurgia. Como, por exemplo, o caso do marca-passo, que ele também é caracterizado como um sistema vestível. O corpo humano é um ambiente complexo e hostil, né, para propagação de ondas, sejam elas magnéticas ou acústicas, né, de ultrassom. E uma coisa que a gente percebeu nos estudos, né, é que quanto maior a frequência, tanto sendo ela uma mensagem transmitida por RF ou acústica, ela sempre, quanto maior a frequência, maior vai ser a atenuação e o ruído, e etc. Só que a gente pode ver pelo gráfico ali na direita, né, que o, na RF, né, sempre tem um pouco mais de atenuação atravessando os tecidos do que o ultrassom de fato, né? Então, novamente, né, os sinais eles sofrem atenuação significativa ao atravessar os tecidos, limitando o alcance, e interfaces entre diferentes tipos de tecido causam reflexões e refrações, gerando múltiplos percursos, né? Então, isso ele atravessa, né, de um tipo de tecido para outro, muitas vezes esse tipo de diferença afeta bastante o sinal. E o ambiente biológico possui fontes de ruído intrínsecas e está sujeito a interferências externas. E também esse dispositivo de energia do tecido deve ser mantido abaixo dos limites, né? Porque a, essa atenuação que ocorre, né, sempre é transformado em calor. Então, é um certo problema, assim, para esse tipo de aplicação. Comunicação por radiofrequência. Então, a propagação da radiofrequência é governada pelas equações de Maxwell e ela tem uma atenuação fortemente dependente da frequência das propriedades dielétricas do tecido. Como no tecido humano ele é maior parte composta por água, ele tem uma atenuação do sinal. O SAR é a taxa de absorção específica, que é a absorção, absorção da energia propagada pela radiofrequência. É, Aqui a gente tem bandas de frequência que são padrão internacional, que para implantes, para boa penetração, tanto também para segurança, usada as frequências de 402 a 405 MHz. É, Essa frequência de 900 MHz a 2 GHz é uma frequência de comunicação sem fio para dispositivos vestíveis não implantados. É, e essa frequência de 3.1 a 10.6 GHz é, é para dispositivos específicos. Então, é bastante limitado essa banda de frequência.
Comunicação por ultrassom. A ultrassom tem emergido também como alternativa promissora à RF, principalmente para implantes profundos, né? Inclusive, ela tem surgido essa aplicação que é esse terceiro ponto das características físicas, é o transdutor piezoelétrico para converter energia. Então, essa comunicação com um dispositivo externo também gera energia para o próprio sensor que está dentro do corpo, né? Essas ondas mecânicas de ultrassom, elas funcionam acima do limite auditivo humano, ou seja, maior que 20 kHz, e a velocidade do som é relativamente constante nesses tecidos moles, né? Mais ou menos 1.540 metros por segundo. E entre vantagens e limitações, como a gente pode ver também ali no gráfico da direita, né, o sinal de ultrassom a 1 MHz ele também consegue ultrapassar mais os sinais, consegue ultrapassar a profundidade maior, né, nesses tecidos moles que nós temos no nosso corpo, né. Então, a gente vai ter a maior atenuação em tecidos moles comparados a RF, menor, né, desculpa, maior eficiência energética também. Porém, você precisa de uma necessidade de um bom complemento acústico, né, que normalmente é aquele gel que eles colocam, e ele tem uma reflexão muito forte com o osso ou com o ar, né? Então, tem essa grande desvantagem que quando vai passar para o osso ou coisa do tipo, o sinal começa a ter várias refrações e começa a ficar mais distorcido. Por esse gráfico aqui, só fazendo um comentário, é que a gente tem aqui a profundidade que cada um consegue penetrar. É, então, com radiofrequência, quanto maior a frequência, maior a atenuação. Então, quando vai aumentando a frequência, ele tem uma profundidade menor. Então, por isso que eu falei que naquela banda de acima de 3.1 GHz já não é utilizado para dispositivos implantados. Essa banda aqui, por exemplo, de 2.4 GHz, é a banda que é usada, por exemplo, para tipo de rastreamento que coloca em animais, por exemplo. Utilizam essa banda aqui porque a atenuação é bem parecida. Metodologia, nas simulações que a gente fez no Gênero Radio, é, a gente fez duas simulações AM para ambos os casos e a gente utilizou para fazer esse dado da mensagem um sinal de um eletrocardiograma ECG que foi extraído lá do Physionet, que é um sinal realmente de um eletrocardiograma que fizeram, eles disponibilizam esses sinais para a gente poder usar. A gente fez a modelação das duas simulações com o Miami, então a modulação e a demodulação ela tá igual, a gente só mudou os parâmetros de cada uma em relação à largura de banda. Então, a frequência de amostragem da mensagem que a gente recebeu é uma frequência padrão que é recebido já do dado. Esse eletrocardiograma foi realizado com uma frequência de 1 kHz. Então, a gente utilizou isso também na nossa simulação. Esse aqui é o esquema de box da simulação de radiofrequência. O esquema de box da simulação ultrassom também é o mesmo. Você vai mudar os parâmetros. Então, a gente utilizou para esse aqui a largura de banda de 403,5 MHz. Aqui foi o falei esse é o sinal do eletrocardiograma. Então, a gente vai fazendo. A gente utilizou uma portadora de 403,5 MHz. Então, faz o esquema de modulação AM clássico, com a introdução aqui dessa constante, que foi uma constante que a gente utilizou para simular uma atenuação do sinal, e um sinal de ruído, um ruído gaussiano que a gente utilizou um ruído baixo para poder fazer essa simulação. Em ultrassom a gente tem basicamente a mesma coisa, com a diferença de como a simulação
a transmissão de ultrassom ela tem uma largura de banda maior, então a gente aumentou a largura de banda e só fazendo essa mudança a gente utilizou para fazer as comparações. Então, como resultado, a gente tem, né, as simulações realizadas no GNU Radio confirmaram diferenças significativas entre as tecnologias, né? Então, no caso, a gente tem uma atenuação bem maior para a radiofrequência, né? E enquanto isso, a gente só tem 20 dB de perda para ultrassom. Então, para implantes mais profundos, eles exigiriam uma potência de transmissão consideravelmente maior para RF, aumentando, portanto, a potência e levantando preocupações com SAR e aquecimento tecidual, que seria um grande problema. E para ultrassom, né, a mesma potência de transmissão alcança implantes bem mais profundos, né, e tem maior eficiência energética para a comunicação através de tecidos moles. Só teria que tomar cuidado nesse caso, implementando algo que teria que atravessar por ou ossos ou coisas um pouco mais densas no corpo humano. Esses são os gráficos da simulação em RF. Aqui a gente tem o sinal da mensagem, que basicamente são pulsos com algum ruído já nesse sinal aqui do eletrocardiograma, mas ele é basicamente sinal de pulsos, que seria o pulso do coração. Então, a gente tem um sinal modulado que é o característico da modulação AM, que é a frequência da portadora modulado o sinal a amplitude da mensagem. E vai ser possível ver que na simulação ultrassom os resultados são basicamente bem parecidos, mudando com o domínio da frequência, o sinal é, modulado e demodulado, e eles têm uma atenuação maior em decibéis. Então, esse é o resultado da simulação da frequência. A gente tem basicamente os sinais bem parecidos, só mudando o sinal de atenuação aqui. Então, concluindo, a escolha entre comunicação por radiofrequência e ultrassom em dispositivos médicos deve ser uma decisão informada, baseada em um balanço cuidadoso de diversos fatores, né? Então, tem a tabelinha ali na direita mostrando alguns fatores que podem influenciar nessa escolha, né? Baseado na atenuação, eficiência energética e penetração, enfim. Mas a conclusão geral é que para implantes mais profundos, o ultrassom apresenta uma solução superior devido à menor atenuação em tecidos profundos. E já em dispositivos superficiais, a radiofrequência permanece como uma escolha viável para dispositivos vestíveis e implantes superficiais que se beneficiam de sua integração com infraestruturas existentes, já que é um tipo de comunicação que a gente encontra bastante em vários dispositivos que já estão no mercado atualmente. E quanto à eficiência energética, para aplicações que demandam alta eficiência energética, o ultrassom oferece vantagens significativas, especialmente em transferência de energias em fio para recarga de bateria. Como eu tinha mencionado antes no começo, né, dá para utilizar esse tipo de sinal também para poder recarregar por meio dos piezoelétrons, né? Então é isso. Muito obrigado. Obrigado.